RIBcast. Tudo o que você precisa saber sobre o Registro de Imóveis Brasileiro. Olá, sejam muito bem-vindos ao RIBcast, o podcast do Registro de Imóveis do Brasil. Eu sou Caroline Ferri, diretora de comunicação do RIB, e hoje vamos continuar a conversa que tivemos no primeiro episódio sobre a relação entre a evolução do registro de imóveis e o desenvolvimento do país. Se você ainda não ouviu ou assistiu ao primeiro episódio do RIBcast, eu te convido a acessar o Spotify, o Deezer ou o YouTube do Registro de Imóveis do Brasil para ficar por dentro dos principais pontos da história da nossa atividade registral. Todo dia 21 de cada mês, traremos um novo episódio com curiosidades, debates sobre a área imobiliária e detalhes sobre a formação do modelo nacional em comemoração aos 180 anos da nossa atividade. Então vamos lá! Para dar continuidade ao bate-papo, nada mais significativo do que convidar os nossos colegas que marcaram presença na estreia e são referências quando o assunto é registro de imóveis e, em especial, dessa história tão rica. O primeiro é o presidente do RIB, Flaviano Galhardo. Olá, Flaviano, tudo bem? Obrigada mais uma vez pela participação. Tudo bem, Carol? Obrigado. Um prazer estar aqui com você, estar aqui com meu amigo Lamana e meu amigo Ivan. Que ótimo! Também está presente conosco, uma honra, Dr. Ivan Jacopetti. Oi, Ivan, tudo bem? Bem-vindo! Olá, eu agradeço o convite, bom estar aqui novamente com vocês, espero poder contribuir ainda mais. E para finalizar esse time de peso, eu convido o Dr. João Pedro Lamana Paiva. Olá, Lamana, tudo bem? Que bom tê-lo aqui conosco. Tudo bem, Carol, os meus queridos amigos e grandes registradores do Brasil, Ivan, e mais ainda essa figura impoluta aí que é o nosso Flaviano Galhardo. É um prazer muito grande dar continuidade com muita história e curiosidades do nosso registro de imóveis que este ano completa 180 anos. Que demais! A gente vai começar resgatando o final do primeiro episódio. A gente encerrou falando sobre as principais evoluções do registro de imóveis a partir do Código de 16, que consolidou a transcrição como forma de aquisição da propriedade por ato inter vivos, ou seja, constitutiva para o direito de propriedade. Para dar continuidade, é importante falarmos também dos efeitos distintos previstos ali no Código de 16, em especial ali no artigo 532, para os títulos como as aquisições causa-mortes, ou seja, sucessões, e também os títulos judiciais, já que não havia esse efeito constitutivo. Flaviano, você pode continuar para a gente? Claro. É muito interessante esse ponto que a gente parou. Quando houve a criação do registro geral, né, através de uma ampla reforma discutida há mais de 15 anos, né, entre nossos juristas, nossos doutrinadores lá, uma reforma conduzida pelo conselheiro Nabuco de Araújo, né, um importante conselheiro do rei, surgiu então a transcrição, né, das transmissões no Registro Geral de Imóveis. Veio lá com a Lei 1237, né, em 14 de setembro de 1864, que sobreveio depois a alguns decretos que regulamentaram, né? E, como a gente mencionou no primeiro episódio, os direitos reais, né, eles não produzem efeitos só entre as partes, ele tem que produzir efeitos em relação a terceiros, senão ele não é um direito real, né? E o direito de propriedade é o direito real por excelência, né? Então, o que dizia lá o 1237 de 1864? Que a transmissão imobiliária por ato inter vivos não produzia efeitos em relação a terceiros, senão pela transcrição, né? O decreto 169A de 1890 deixava bem claro isso lá no artigo 8º, né? Que é a transmissão inter vivos por título oneroso ou gratuito de bens suscetíveis de hipotecas, assim como a extinção de ônus reais, não produz seus efeitos a respeito de terceiros, senão pela transcrição e a partir de sua data. Muito bem. E aí, a gente terminou com essa discussão, e surgiu muita doutrina aí, eu acho que o Lamana e o Ivan depois podem falar um pouquinho disso, de qual é o real efeito dessa transcrição, né? Ela já era a transmissão da propriedade, ou a transmissão da propriedade continuava sendo pela tradição do título, né? Pela entrega do título, né?
qual era o real efeito, né? Então, Soriano Neto, Dídimo da Veiga, Lafayette, Teixeira de Freitas discutiam muito qual era essa eficácia dessa transcrição efetivamente no que tange à tradição. O Código Civil de 16 veio e pôs uma pá de cal e resolveu a questão, dizendo que, dada a importância dessa eficácia em relação a terceiros, né, da transmissão imobiliária, passou a considerar essa transcrição como um modo de aquisição da propriedade por ato intervisto. Então, tinha lá no artigo 530, era o inciso 1º do Código Civil 16, do artigo 530, dizia: adquire-se a propriedade imóvel pela transcrição do título de transferência no registro de imóveis. Então, o que era uma disposição que dizia, para eficácia em relação a terceiros, agora dava-se um passo além para dizer que o registro era constitutivo do direito de propriedade, ou seja, se constitui o direito de propriedade, dada a importância do registro, era tão grande, né, para essa produção de efeitos, que o próprio registro era o marco, era a aquisição da propriedade, que a gente chama de efeito constitutivo. Mas ele deixava, como aí já tentando entrar na sua pergunta, Carol, ele deixava uma questão em aberto, que era a questão das sucessões, né, ou os títulos judiciais, né? Embora o Código Civil 16 também previa a necessidade de se registrar a aquisição para que se possa dispor do imóvel, ele não trazia a obrigatoriedade do registro desses títulos judiciais, né? Muito bem, então o Código Civil 16 foi um grande marco, um grande passo para o que nós temos hoje, né? Lá se vão mais de 110, 120 anos, aí 115 anos, né, de jurisprudência, de doutrina consagrada e de sistema consagrado. O Código Civil, só para aqui já abrir a palavra aí para os meus amigos, ele consagrou também alguns efeitos, né, e alguns princípios já que estão aí até hoje, né? A gente aplica esses efeitos e esses princípios no dia a dia do registro de imóveis, ainda nos dias atuais. Quais são esses efeitos? O primeiro eu acabei de mencionar, que é o efeito constitutivo do registro, né? Ou seja, o registro constitui o direito real, não só o direito de propriedade, a transmissão, o título que é levado a registro, mas também os direitos reais de hipoteca, anticrese, enfim, todo e qualquer direito real se constitui pela inscrição no registro de imóveis. Qual outro efeito importante que o Código Civil consagrou? E isso é muito importante até para a questão mercadológica, né? É o efeito comprobatório, né? Como é que eu provo? Como é que uma pessoa hoje prova no Brasil que ele é proprietário do imóvel? Pela certidão da matrícula do registro de imóveis. Muito simples, ele vai lá no SAEC, tira uma certidão, em 2 horas recebe a certidão eletrônica dele e prova que ele é o proprietário, ou através da visualização de matrícula, né? E também o efeito publicitário, né? Assim, toda essa produção, essa eficácia em relação a terceiros, que inclusive o próprio Estado, né? A publicidade registral, esse mecanismo, né? Esse fenômeno da publicidade registral tem o intuito de proteger o titular de domínio, o titular do direito real. E os princípios que o Código Civil trouxe, eu vou mencionar 3 deles só, que o primeiro dele é o princípio da inscrição, né? Ou seja, antes da inscrição, não há direito real, não há efeito constitutivo, né? O princípio da prioridade, né? O Código Civil de 1916 já consagrou a prioridade, ou seja, primeiro no tempo, primeiro no direito. Aquele que prenota o seu título no registro de imóveis, ele tem garantido o direito sobre aquele que vai prenotar ou protocolar posteriormente. E dizia já o Código 16 que o registro retroage a data dessa prenotação, a data desse protocolo. Então, o Código Civil já fazia essa previsão. O princípio da presunção, né? Todos nós sabemos que o nosso registro, ele gera presunção relativa da propriedade. Por que relativa? Porque
admite-se prova em contrário, admite-se produção a validade do registro depende da validade do negócio jurídico que é registrado, ou seja, do contrato que é registrado. Então, se existe algum vício, algum problema, alguma nulidade nesse contrato que é registrado, essa nulidade atinge e contamina o registro. Então, esse é o princípio da presunção, diferente por exemplo, do sistema alemão, né, que a gente mencionou aqui no podcast passado, que gera presunção absoluta de propriedade. Óbvio que esse princípio da presunção, né, relativa do registro, essa presunção relativa ela vem perdendo força e ganhando força cada vez mais a eficácia do registro, né? Quanto menos o registro possa ser atacado, maior a sua eficácia e menor essa presunção relativa, né? E por fim, eu acredito que o Código 16 também trouxe o princípio da legalidade. Por quê? Se a validade do registro depende da validade do contrato, do ato, do negócio jurídico que lhe deu origem, né, nada mais importante do que a qualificação registral, ou seja, aquela atividade que o oficial do registro de imóveis faz uma depuração desse título antes dele acessar o registro. Então isso é muito importante. Por quê? Porque um registro mal realizado, com um título contaminado, ou títulos frágeis, contamina a própria força, a própria eficácia dessa publicidade, né? Então, vejam que o Código Civil de 16 trouxe todos esses efeitos e esses princípios que a gente carrega até hoje no nosso sistema, e com relação às sucessões e outros atos que ficaram, ficaram de fora, mas na verdade não é que ficaram de fora, né? A obrigatoriedade desses registros não estava previsto ali, mas que depois sobrevieram aí alguns decretos que regulamentaram. Eu acho que aí o Ivan, o Lamanna, pode complementar essa minha primeira fala aqui. Bom, se eu posso fazer uma parte... Por favor, então, Ivan. Assim, o Código Civil de 16, ele tornou expresso que o registro é constitutivo. Mas já desde a lei de 1864, os nossos dois maiores civilistas, que eram Teixeira de Freitas e o Lafayette, falavam que o registro era tradição solene do bem. Se é tradição, é modo de aquisição. Então, para o Lafayette e para o Teixeira de Freitas, o registro é constitutivo desde 1864. Quer dizer, o Código Civil só pôs fim a uma discussão, mas era muito minoritário o pensamento do registro não ser constitutivo, mesmo antes do Código de 16. Mas ele consolidou algo ali que já estava, né? E é muito interessante porque os dois países que têm, desde o século XIX, nas Américas, um sistema de registro constitutivo, são o Brasil e o Chile. A diferença é que no Chile, o assento de registro no registro de imóveis é assinado pelas partes também nos termos da lei. Por quê? Porque lá ficava mais claro ainda o caráter de tradição solene do bem. Quer dizer, as partes compareciam no registro de imóveis para fazer a tradição. Tradição como? Assinando lá o registro, né? No Brasil isso não se previu, mas a despeito disso, quer dizer, o registrador atuava como se fosse uma longa-manos das partes ali para operacionalizar essa tradição do bem, né? Aí o Código Civil 16 põe fim a essa discussão. No século XIX, a gente não tinha muito nítida na legislação a distinção entre aquilo que a gente chama o direito formal do registro e o direito material do registro. Então, a lei de 1864 tinha regras formais e regras materiais juntas, né? E lá já estava presente também o princípio da legalidade, quer dizer, lá já se autorizava o registrador a devolver com exigências. Se autoriza a devolver com exigências, é porque se autoriza a qualificar, né? E se autoriza a qualificar, é porque está presente a legalidade. Um outro ponto muito interessante do Código Civil 16 é a discussão que foi desenvolvida ao longo do século XX sobre a interpretação do artigo 859, que é o artigo que dizia que presume-se pertencer, etc. Quer dizer, que é o que nós chamamos de princípio da presunção. Por quê? Porque dois autores muito importantes, que eram o Lisipo Garcia e o Filadelfo Azevedo, compreendiam que esse artigo tinha introduzido no Brasil a fé pública registral do sistema alemão, né? Que é aquela situação na qual se A vende o bem para B e B vende o bem para C, e se de repente a alienação de A para B vem a cair, né, a aquisição por C ficaria resguardada por ele ser terceiro de boa-fé, né? Nos anos 30, final dos anos 30, começo dos anos 40, um outro jurista muito relevante também, chamado Soriano Neto, escreveu uma obra dizendo que não,
que, na verdade, o Código Civil de 16 não tinha introduzido a fé pública registral e que, na verdade, o artigo 859 ele era o decalque de um outro artigo do Código Alemão que tratava daquilo que os alemães chamam o princípio da legitimação, que é a nossa presunção relativa. Foram uns 30, 40 anos de debate intenso, né? Mas ao final acabou prevalecendo que realmente era só presunção, e isso no Código Civil de 2002 acabou sendo positivado naquele parágrafo único que diz lá, né, que o verdadeiro proprietário pode reivindicar até mesmo contra o terceiro de boa-fé. E aí o próximo passo dessa história é a Lei 13.097, que me parece alterou esta dinâmica, mas isso aí talvez seja tema para um outro podcast específico. Ivan, eu queria que você continuasse e comentasse um pouquinho do decreto 4827 de 24, que foi consolidado no 18542 de 28, que trouxe para o sistema o princípio da continuidade, segundo o qual o registro do título anterior passou a ser exigido expressamente para qualquer transcrição ou inscrição. O que mudou do ponto de vista prático, sistêmico, com o advento da continuidade? Muito bem. Talvez a grande inovação da legislação do século XX, da primeira metade do século XX, tenha sido separar mais claramente o direito material do direito formal. Então, o direito material ficou no Código Civil, e aí o Código Civil que vai falar que o registro é constitutivo, que vai falar quais são os efeitos da prioridade, etc. E o direito formal ficou para o regulamento. Então, os decretos de 28 e 39 são um regulamento do Código Civil. Isso é muito interessante. Por que são regulamentos se foram positivados por decreto? Porque tratam de direito formal, não tratam de direito material, né? E mais ainda, se a lei de 1864 tratava só de registro de imóveis, os decretos de 28 e 39 já vão tratar de todas as especialidades registrais, o que também é uma inovação. Então vão tratar de pessoas naturais, títulos de documentos, pessoas jurídicas, etc., né? Além do registro de imóveis, né? Muito bem. Os regulamentos quanto ao funcionamento do registro, quanto aos livros, etc., não inovam muito em relação ao que estava previsto no regulamento de 1890, que por sua vez também não inovou muito em relação ao que estava previsto na lei de 1864, né? Então, quanto ao funcionamento do registro, até a lei 6.015, a estrutura do cartório é mais ou menos a mesma. Agora, como o Código Civil tinha introduzido também o registro das aquisições causa-mortes e dos títulos judiciais, e com isso tinha eliminado lacunas que eram terríveis para a segurança jurídica, então esse não registro dos títulos judiciais dava margem à grilagem de terra em larga escala, quer dizer, muitos problemas que nós temos ainda hoje de segurança fundiária são devidos a essa época em que os títulos judiciais não eram registráveis. Bom, como isso foi introduzido no Código Civil de 16, o regulamento tinha que acompanhar. Então, o regulamento de 28, que foi elaborado pelo Filadelfo Azevedo, que era professor aqui da Faculdade de Direito da USP, já trazia positivada a exigência de que para se registrar um certo título, deveria estar registrado antes o título anterior, né? Que é aquilo que nós conhecemos como o princípio da continuidade. Isso é absolutamente imprescindível para o sistema de registro de direitos, e foi efetivamente a combinação do Código Civil de 16 com o decreto de 28 que efetivamente colocaram o Brasil no mundo dos registros de direitos. Quer dizer, não era mais só um registro de documentos, ainda que constitutivo, mas sim um registro de direitos, porque havia efetivamente filiações de títulos, filiações de propriedade, que tornavam o registro, então, cada vez mais confiável e evitavam os problemas graves da falta de registro. Excelente. Em 39, com o decreto 4857, nós tivemos também uma alteração significativa da sistemática, do ponto de vista de a própria ordenação do processo de registro, com os livros dedicados à transcrição, à inscrição. E, doutor Lamanna, o senhor comenta para mim quais seriam os avanços da época, o que isso aplicava na prática, quais eram as principais questões do decreto 4857? Muito bem. Eu gostaria, antes de chegar no grande decreto 4857, que vigorou entre nós por mais de 35 anos, foram 36 anos de existência, é um decreto que merece todo o respeito. Eu gostaria de dar uma pincelada ainda sobre a Lei 3.071,
que foi a lei que introduziu o Código Civil no Brasil. Esse Código Civil é o marco da regularização das propriedades e também estabeleceu o sistema registral de natureza mista. Então, o Código Civil, tá, foi bem simples do seu dispositivo e disse que o sistema registral brasileiro é de natureza mista, podendo ser constitutivo. Já foi falado pelo Flaviano que é constitutivo, porque ele cria um direito e gera ficção de conhecimento para o Brasil e para o mundo. E é constitutivo em relação aos atos de oneração e transmissões inter vivos. E veja só, e declarativo, tá? Declarativo declara algo já existente, por exemplo, a uso capião. Então, constitutivo e declarativo. Eu diria, então, que o sistema registral brasileiro, ele é realmente mais constitutivo do que declarativo. E veja só, veio o Código Civil de 2002, e lá no artigo 1245, o que fez o legislador? Ele referendou aquilo que estava previsto no Código de 2016 e disse, né, que se transfere a propriedade inter vivos mediante a apresentação do título no registro de imóveis. Então nós temos o binômio, título e modo. Tu não pode ser proprietário se não tiver um deles, tem que ter os dois, o título e o modo. E o parágrafo 1º, que é muito interessante do Código Civil, que não tinha essa previsão lá, diz assim, ó, aquele que não registrar o título, ou o alienante que não, né, o adquirente que não, o alienante continua sendo havido como dono do imóvel. Veja só, aquele velho ditado, Flaviano, tu falaste do 530, só é dono quem registra. Então, exemplo tipo, compra e venda. Não adianta você lavrar a escritura e levar para casa. Tu tem que registrar. Então, ele é constitutivo. E daí vem aquela discussão também que o nosso amigo foi falado, aí, acho que foi o Jacopetti que falou, sobre a fé pública. E agora nós temos, então, a consolidação da fé pública registral no Brasil. Não é isso, Ivan? Tu é um dos grandes defensores e eu acho que podemos afirmar que hoje o sistema registral brasileiro, ele é registro de fé pública, com a Lei 13.097 e consagrado, consolidado pela 14.382. Mas toda a lei, na época, tinha que ter um regulamento. E veja só, Carolina, o primeiro regulamento foi o decreto 12.343, que ele é de 3 de janeiro de 17. Foi em cima do Código Civil. E ele veio com 6 artigos, simplesmente, somente para dizer que o registro civil vai cuidar do nascimento, do casamento, do óbito. O registro de títulos, documentos e pessoa jurídica vai cuidar das pessoas jurídicas, associações e etc e tal. E aí veio o do registro de imóveis. Simplesmente com esses 6 artigos estabeleceu as normas para que o registro de imóveis desse sequência, até com convenções antinupciais. Posteriormente veio esse decreto ainda, o 4827, já mencionado pelo Ivan, que é a reorganização dos serviços de registros públicos instituídos pelo Código Civil. E aí nós chegamos no decreto 4857. Então, esse decreto dispõe sobre a execução dos serviços concernentes aos registros públicos. E aí ele engloba registro civil de pessoas naturais, títulos de documento, pessoas jurídicas e o registro de imóveis, sem dúvida nenhuma. Esse decreto, ele tinha 303 artigos. E tem uns artigos impressionantes aí, que vale a pena até relembrar o que ele significava para a época. A nossa Lei 6.015 hoje tem 299 artigos. E o que mais se destaca, e conforme a Carolina pediu, sobre os livros existentes, certo? Que os livros é a base de tudo. Hoje, esses livros são a história do sistema registral imobiliário do Brasil, porque se não fossem esses livrões, nós não estaríamos discutindo hoje aqui os 180 anos. E aí, no artigo 182 do decreto 4857, estabeleceu: haverá no registro de imóveis os seguintes livros, todos com 300 folhas. Vejam só os livrões.
O livro de protocolo, que é a prioridade, priori tempor pote iure, primeiro que chega é o que leva, e continua até hoje. Inscrição de hipoteca, certo? A hipoteca é a evidência. Transcrição das transmissões. O registro diversos, onde se registrava a promessa de compra e venda, por exemplo, né? A emissão de debêntures, que eram as indústrias que utilizavam esse instituto, e eu, quando era oficial ajudante no Registro de Imóveis de Santo Ângelo, tá, eu registrei várias debêntures. Era um negócio assim, se tu perguntares hoje, pouca gente sabe o que é, mas é um instituto que dá em vigor. O indicador real, né, que é hoje aquele que tu quer saber se alguém, quem é o proprietário do imóvel localizado na rua tal, né, você vai encontrar. O indicador pessoal, que é pelo nome da pessoa. Aí nós tínhamos também o registro especial, esse era para incorporações, loteamentos, levava-se lá. E ainda nós tínhamos depois, a partir de 69, se não me falha a memória, ou 67, tá? O decreto 167, 9 era o registro de cédulas rurais, aonde os registradores de imóveis do Brasil começaram a ter um upgrade, inclusive em movimentação e até financeiramente, nas grandes municípios. O livro 10 era para registro de cédula comercial e industrial, e eu poderia acrescentar mais 2, certo? O livro de registro de cadastro estrangeiro, que é obrigatório para todos os registros de imóveis, e aqui, ó, o sistema Torres. Por incrível que pareça, como falou o Flaviano, o sistema do registro de imóveis, a presunção é relativa da verdade. Está lá no artigo 1247. Mas é incrível também que nós temos um sistema que é constitutivo também, que é o Torres. A presunção é absoluta da verdade. Quer queira, quer não queira, muitos estados adotaram esse sistema e hoje ele existe. Então, esses eram os livros que nós tínhamos para o sistema registral. E se me permite, Carol, eu só quero dar um toque aqui nos artigos do decreto 4857, né, que estabeleceu o seguinte regramento. Aqui só para a gente completar. Decreto 4857. Vejam só o que dizia aqui o artigo 326. Os oficiais de registro são obrigados a exibir para a fiscalização do imposto do selo da renda dos agentes fiscais. Os livros eram selados. E eu acho que graças a Deus, sou registrador em função do meu sogro. Porque o meu sogro era oficial do registro de imóveis de Santo Ângelo e eu era estagiário, um aprendiz, e trabalhava no ICMS, Imposto sobre Substituição de Mercadorias. E era eu que preenchia os blocos modelos 15 e na exatoria era eu que controlava os selos. E ele, todas as semanas, ele ia comprar o selo. E eu estava fora. E ele me via datilografando ali e comecei a namorar a minha esposa, né? E hoje estamos aí e ele chegou e disse, não, esse é o cara que eu quero para o meu cartório, fazer a datilografia. Então, isso aí era muito importante. Os oficiais do registro terão direito a 30 dias de férias, tá? Os oficiais do registro deverão permanecer diariamente nos cartórios em horas indicadas. É dever dos oficiais de registro manter imprescindível compostura de dignidade nas suas funções. E, por fim, os oficiais de registro ficam sujeitos no que lhes aplicar à disposição das leis de organização judiciária. Então, esse era o decreto. E antes de chegarmos à Lei 6.015, ainda teve um outro decreto que teve início em 1973, que foi o famoso Decreto 1000. Lembram? Ou alguém pode não lembrar? Mas esse Decreto 1000, ele dispõe sobre a execução... Eu não nasci ainda, Lamana, eu não era nascido ainda, eu acho que o Ivan também não. E a Carol também, viu? Pois é, nenhum. Então deixa comigo, né? Porque eu já era mais ou menos, né? Já estava em evidência, né? Então esse Decreto 1000 foi discutido por 2 anos, 73, 74. Daí em 75 surgiu a Lei 6.216,
que alterou a Lei 6.015 em função do Decreto 1000. E esse decreto, então, já tinha inovações muito grandes. Deixava de ser transcrição manuscrito e trazia para o sistema datilografado. Agora eu vou perguntar para o senhor. A 6.015, que está aí até hoje, modificada, recortada, alterada, foi publicada em 73, entrou em vigor em 76, já modificada, né, pelo Decreto 1000, e o objetivo foi simplificar processos, mudar o sistema, saímos do fólio pessoal para o fólio real. E eu gostaria, então, que o senhor nos expressasse o que é a marca dessa modificação sistêmica, do que é mais sensível e como foi sensível também para o senhor como operador, porque o senhor vivenciou essa transição, né? Então, isso é uma experiência riquíssima, muito mais do que tudo que a gente possa estudar. Queria te ouvir, Lamana. Muito e depois ouvir os demais, claro, né? Bom, isso aqui para mim foi o upgrade do sistema registral brasileiro, porque nós saímos da inscrição, da transcrição, dos atos manuscritos, correto? Para um novo regime, um novo sistema registral datilografado. Vejam só, do manuscrito para o datilografado. Então, um novo regime. E não mudou quem era proprietário, continuou sendo proprietário. Quem era devedor e quem era credor também. Então, o principal de tudo isso foi o fim do sistema manuscrito no Brasil. Que isso aí hoje, se nós tivéssemos, nós não estaríamos vencendo a demanda que nós temos. O sistema de fichas também. Veja só, eu me lembro que tinha um ministro do Supremo Tribunal Federal que era de Itu. Alguém pode me lembrar o nome dele aí, por favor? Falecido, claro. Era o Veloso, se não me falha a memória. E ele dizia, esse sistema de fichas não dará certo, porque vai ser perdido, vai ser destruído, vai ser isso e aquilo. Gente, nós estamos aí agora com mais de 60 anos, né? Quase 60 anos, da matrícula, e eu não tenho conhecimento de que as fichas sumiram, pelo contrário. E esse sistema, ele foi tão bem elaborado, esse que trocou do transcrito, do manuscrito para o sistema de ficha, que ele é perfeito no modo de ver o sistema adotado no Brasil. Veja bem, você vai para o princípio da especialidade, que é a abertura da matrícula, aí você procede o registro ou averbação e ele vai mudando paulatinamente até chegar. Bom, aí nós tivemos também a matrícula, o livro de protocolo e a diminuição dos livros. Vejam bem, daqueles 11 ou 12 livros, nós tivemos o protocolo, o livro 2, registro geral, o livro 3, registro auxiliar, o livro 4, indicador real, e o livro 5, indicador pessoal. E permanece, a meu juízo até hoje, o cadastro de estrangeiro e o sistema TOVES. Ainda para, digamos assim, que pudesse aqui identificar, a utilização dos livros em uso. Até hoje, aqui na primeira zona, que é de 1865, eu tenho livros aonde procedo averbações ainda que transfere de um livro para outro que já está encerrado. Isso aí ajuda muito para trazer para a matrícula, respeitando o princípio da especialidade, a matrícula limpa, como se diz. Permissão para redução do número de livros, autorização para desdobramento, escrituração, a não prenotação de títulos, isso foi outra grande buscada pela lei, o artigo 14, que a pessoa pode deixar ele somente para exame e cálculo dos emolumentos. A lei 14.382 hoje também permite que se faça isso, tanto com a lei 6.015, né? E ainda as certidões novas agora e o prazo para o registro que não tinha, entendesse? Uma definição. Então essas foram as inovações trazidas para chegarmos na lei 6.015, que realmente ela revolucionou o sistema registral brasileiro, trazendo, a meu critério, que a gente conhece alguns, uns dos melhores do mundo. Eu penso que
para os nossos ouvintes que não são operadores, né, do registro imobiliário entenderem um pouco o exemplo de como se buscava um imóvel é bem oportuno. Às vezes o mesmo título, no mesmo registro, existiam diversos imóveis. Se buscava não pelo imóvel, se buscava pelo proprietário. Era isso mesmo, Ivan? Como é que funcionava? Não, o indicador real já está previsto na legislação há muito tempo. Mas funciona, quer dizer, para imóveis urbanos um pouco mais, quer dizer, se bem que muitas prefeituras têm o mau hábito de ficar mudando o nome de rua a cada 20 anos. Né? Isso é um terror para a organização do registro de imóveis, para localizar um imóvel, fazer uma filiação, etc. Né? No fim das contas, o indicador real dos registros de imóveis era o escrevente mais antigo do cartório, que tinha a circunscrição na cabeça e sabia o que estava registrado em cada livro. Mas, infelizmente, o indicador real, na forma como previsto na legislação, não funcionava, apesar de estar previsto. Né? Mas eu quero apontar duas virtudes do Decreto 4857 de 39, que nos servem, em alguma medida, como lição até para o futuro. A primeira delas, que era a divisão do registro em colunas. Né? Era manuscrito? Era. Mas era dividido em colunas. Qual que é a vantagem disso? O registro, de certo modo, era estruturado. Quer dizer, eu já tinha ali, separado por cada coluna, cada elemento que interessava a transmissão. Na passagem, por exemplo, para um sistema eletrônico, em que eu vou ter que criar campos próprios, casinhas, isso é muito útil. Né? Como nós temos atualmente ainda nas matrículas um registro que é narrativo, em que se conta ali a historinha do que aconteceu, a migração disso para o eletrônico é mais difícil do que aquela migração feita de um sistema dividido em colunas. A segunda virtude, lá quando o Decreto 4857 ia tratar dos fatos inscritíveis, no artigo 178, a linha B, né? Então tinha lá dois incisos que sintetizavam todas as possibilidades de transmissão da propriedade ou constituição de direitos reais. Então tinha o inciso 2 que dizia transcrição dos títulos ou inscrição dos atos intervivos relativamente aos direitos reais sobre imóveis, quer para aquisição do domínio, quer para validade contra terceiros. Inciso 3, dos títulos transativos da propriedade imóvel entrevistos para sua aquisição e extinção. Isso é fantástico. Por quê? Porque isso evita uma discussão que nós ainda hoje temos acerca de ser taxativo o rol de atos registráveis. E não é. Na verdade, o números clausus é dos direitos reais. O que não pode é as partes criarem novos direitos reais. Mas se há um direito real previsto em lei sobre um imóvel, ele tem que entrar no registro de imóveis, quer tenha essa previsão ou não. E, por exemplo, a laje está no Código Civil e não aparece na Lei 6.015. Né? A seção inversa, que enseja a aquisição da propriedade do terreno, não aparece na Lei 6.015. Né? Mais de uma vez, quer dizer, eu vi situações em que as partes fizeram uma transação para pôr fim a um litígio, e essa transação, então, daria aso à transmissão de um imóvel, e foi recusado o registro, inclusive com a jurisprudência dizendo que ele é registrável, porque a transação não está no rol da Lei 6.015. Quer dizer, lá no Decreto 4857, esse problema não existiria. Eu tenho uma causa da transmissão e a vontade de transmitir, era o que bastava. Né? Atualmente, a gente tem uma minudenciação dos fatos inscritíveis que tornou o rol assistemático e problemático, porque nem tudo vai estar ali mesmo, e aí, novamente, o rol é taxativo, não pode registrar, etc. Né? Sobre a Lei 6.015, é muito interessante também o histórico, quer dizer, o Decreto-Lei 1000, ele foi publicado meio que da noite para o dia, sem discussão. Né? Até um artigo muito corajoso do Delvino Silva Filho criticando, falando que ninguém viu, ninguém discutiu, ninguém sabe de onde veio, tanto que durou muito pouco tempo, quer dizer, logo veio já o projeto da Lei 6.015, e a minuta foi elaborada por um registrador chamado Rui Ferreira da Luz, que era registrador em Curitiba. Não é? E aí depois, a versão definitiva, depois daquela reforma que veio 2 anos depois, foi feita com uma série de sugestões feitas pelo IRIB, etc. Agora, a matrícula da Lei 6.015, o Rui Ferreira da Luz ele reconhece, não foi invenção dele. Né? Quem tinha já pensado na matrícula 60 anos antes? O Lisipo Garcia. Então, na obra do Lisipo Garcia, ele tem lá uma ideia que seria uma preparação do sistema brasileiro para o cadastro. Né? Então, uma matrícula não é cadastro, registro não é cadastro, isso a gente sabe muito bem, são coisas separadas com finalidades diferentes, mas como que eu poderia preparar a coordenação do registro com o cadastro? Criando um folho
que teria a descrição do bem e, portanto, no futuro, poderia levar à coordenação do registro com o cadastro. E o que seria esse fólio que organizaria a informação com base nos imóveis? A matrícula, né? Que aí é a ideia que foi aproveitada na Lei 6.015 para introduzir no Brasil o fólio registral, né? Então, novamente, o conjunto de matrículas não é um cadastro de imóveis. Cadastro que faz é o poder público, são as autoridades fiscais, etc., mas é um fólio real que permite a integração com o cadastro à medida em que ele vai sendo construído, né? Que nós temos hoje já até em estágio bastante avançado no Brasil para imóveis rurais, mas que para imóveis urbanos varia muito de local para local. Quer dizer, enquanto nós temos municipalidades com cadastros muito bem feitos, outras nós não temos nada, ou então coisas ainda muito deficientes. Carol, eu acho que pegando aí toda a fala do Lamanna e do Ivan, que é importante para o ouvinte, como você disse, né, o ouvinte que não é registrador, o ouvinte que não conhece bem o sistema, né, e o propósito mesmo é trazer para o ouvinte leigo, digamos assim, né, essa história muito bacana, interessante e importante para o Brasil, né, que é a história do registro de imóveis. Mas é importante as pessoas entenderem que a lei de 1973, a lei 6.015, ela fez uma transformação morfológica muito importante no nosso sistema, que é essa passagem dos livrões do sistema de busca pessoal para o sistema de fólio real. Ou seja, a partir da lei 6.015, cada imóvel passou a ter uma folha própria, onde nessa folha própria, que a gente chama de fólio real, né, são lançados todos os atos, tudo, digamos assim, tem uma colega registradora que ela fala, a matrícula é a capivara do imóvel, né? Então, assim, quando o cara tem lá passagens no distrito policial, ele tem uma capivara grande. Então, a matrícula é a capivara do imóvel, digamos assim. E isso é muito importante, e isso está permitindo, né? E aí já entrando aqui, que a gente, estou vendo aqui que já está quase esgotando o nosso tempo, essa mudança morfológica foi muito importante porque ela é tomada hoje como ponto de partida para a gente alcançar os níveis de eficiência na publicidade registral, na entrega dessa informação para o usuário do serviço, para o país, formação de estatísticas, etc. Então, hoje, o interessante desses 180 anos, né, é o seguinte, como é que hoje, porque a gente não pode esquecer que essa construção jurídica, né, o pessoal da comunicação pede para a gente evitar, Lamanna e Ivan, o juridiquês aqui, mas a gente acaba escorregando e não tem jeito, né, acaba usando expressões jurídicas, mas porque é uma construção jurídica, né, o registro de imóveis não deixa de ser uma construção jurídica, e o importante disso tudo é também uma prestação de serviço, né? Nós somos prestadores de serviço. O registrador de imóveis é um prestador de serviço. Então, a pergunta que eu coloco sempre, a pergunta e a afirmação, né, que eu coloco sempre como transformar hoje, e esse eu acho que é o ponto que nós estamos atualmente, como transformar toda essa construção jurídica, doutrinária, jurisprudencial, numa prestação de serviço que seja rápida, eficiente, que entrega para o usuário através da rede mundial de computadores, registros eletrônicos, etc. Esse é o ponto que nós estamos hoje, esse é o desafio do registro de imóveis, né? E o desafio que o Registro de Imóveis do Brasil, o Colégio do Registro de Imóveis do Brasil, se propôs em discutir, e eu acho que aqui a gente começa a chegar no registro eletrônico, mas não é tema para o nosso dia de hoje, né, Carol? Só se eu puder até fazer uma parte do que você falou, falando que isso é muito importante. A cada dessas mudanças de lei que nós temos aí ao longo da história, ninguém pode perder a propriedade, ninguém pode perder um direito. É simplesmente uma mudança quanto à organização. E agora, a propriedade dos imóveis é algo que sempre depende de uma filiação de propriedades anteriores. A base da segurança jurídica é essa. Então, tudo que se pensa em matéria de registro de imóveis tem que ter em vista o passado, porque eu não posso apagar o passado, a segurança do presente se baseia naquilo que vem do passado, e também do futuro, porque são coisas que devem durar não por 10 anos, não por 20 anos, para sempre. Quer dizer, aquilo que nós fazemos hoje no registro de imóveis impacta situações jurídicas que vão acontecer daqui a 100 anos, daqui a 80 anos. Né?
Então a gente não pode, por exemplo, descuidar quanto à segurança das informações, quanto à forma de arquivo. Por exemplo, eu acho uma imprudência os sistemas do estrangeiro que eliminaram absolutamente o papel. Por quê? Porque o papel é uma tecnologia que nós conhecemos há 2000 anos. A informática nós conhecemos há quanto? 40 anos? 50 anos? Quer dizer, muito bem, a informática facilita os processos, né, torna mais ágeis, mas nós temos que ter também ali um repositório confiável, físico, que vai durar para sempre. Né? Em alguma época do século XX, acharam que um determinado modelo de papel, que era brilhante, era mais durinho, era melhor. Esse papel é quebradiço. Quer dizer, há papéis mais antigos que são muito mais duráveis. Então, são coisas que têm que ser levadas em conta. Quer dizer, e a impressão que é feita nesse papel, ela vai durar quanto tempo? Ela se solta com o tempo? Quer dizer, o registro, ele não pode pensar só o hoje, ele tem que trazer aquilo que vem do passado e pensar também um futuro a longuíssimo prazo. Tanto é verdade, só para encerrar esse capítulo aí, que o sistema do Brasil, pelo que eu tenho conhecimento, pela amizade com os argentinos, o argentino tem um bom sistema registral imobiliário também, a meu critério. E lá eles criaram o folho real, só que o folho real é uma ficha desse tamanho, assim, com colunas igual aos livrões, certo? E aí me informaram que o Brasil, para ficar um pouco mais moderno, para superar a Argentina, não, vamos criar um folho real que seria a matrícula do imóvel que é usado de consequência. E também, essa grande vantagem que o Ivan falou e do Flaviano também, é o princípio da continuidade, que é o trato sucessivo. Um ato se apoia ao outro. E nós não temos, né, processos assim que tem a anulação de muitos registros em função do padrão que nós implementamos nesse sistema registral até a Lei 6.015. Então, com essa historicidade, com todo esse repertório, nós encerramos este podcast e já deixamos como tema para ser explorado um terceiro episódio a 14.382 de 2022. Porque aí sim a gente vai ver tudo como chegou a esse ponto, como a gente está no registro eletrônico e vai ser sensacional, eu tenho certeza. Então, eu quero deixar meu agradecimento aos nossos convidados, que sempre enriquecem o nosso bate-papo com tanto conhecimento. E aproveito também para convidar os nossos ouvintes a contar as suas histórias envolvendo o registro de imóveis. Se você tiver algum fato sobre a serventia que atua, sobre o seu ofício, ou também sobre uma aquisição inusitada, algo interessante que envolva a história do registro de imóveis, conta pra gente. Nós estamos levantando histórias super importantes e vamos fazer um compilado nesse ano que é de comemoração aos 180 anos. Para isso, acesse registrodemóveis.org.br e no banner 180 anos, conte-nos a sua história. Quero agradecer imensamente, deixar a palavra com vocês. Obrigado, Flaviano. Obrigado, Ivan. Obrigada, Lamana. E depois volta para mim um minutinho. Obrigado, Carol. Obrigado aí, Lamana, Ivan, pela companhia, mais esse bate-papo agradável, gostoso e interessante, né? E vamos que vamos. Até o terceiro podcast. Muito obrigado a todos, foi um grande prazer e até a próxima. Eu também gostaria de agradecer por mais essa grande oportunidade que nós tivemos e estamos tendo para poder contar a história do sistema registral imobiliário do Brasil, que saiu do manuscrito ao registro eletrônico. E veremos com a Lei 14.382. Sensacional! Eu agradeço também, em especial, quem está nos acompanhando nessa jornada histórica. Recebi feedbacks super positivos a respeito do primeiro episódio. Eu tenho certeza que também receberemos agora. E já deixo o convite para acessar o RIBcast no Spotify, Deezer ou YouTube. Se inscreva para não perder nenhum episódio. Lembrando que todo dia 21 teremos um novo. Até o próximo!